Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição abençoada para as nossas vidas. Estamos aqui nesta oportunidade mais uma vez para dar continuidade a este segundo trimestre do ano de 2020. Nesta oportunidade eu quero aqui agradecer de antemão a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos. E também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores. Entre esses nós queremos agradecer ao Chiquinho Sorvete, que fica ali no Complexo do 8, na cidade Nova 8. E também queremos agradecer a Climed Saúde. E também queremos fazer menção da Lírios Recepções e Pinheiros Tecnologias e Variedade. Esses são os nossos 4 patrocinadores que têm nos abençoado de maneira honrosa. Que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos patrocinadores, bem como a vida de todos vocês que têm curtido, que têm compartilhado e comentado os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, lição de número 3 com o tema Preparativos para a Conquista. O texto do dia diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. A síntese, que é uma aplicação do nosso texto do dia, diz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe a vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Josué capítulo 2, o versículo 1, o versículo 9, o versículo 11, o versículo 23 e também o versículo 24. Na verdade, nós vamos aqui estar estudando o capítulo 1 do versículo 10 até o versículo 18 do livro de Josué, bem como todo o capítulo 2 do livro de Josué. Bom, como uma introdução a esta aula, para que possamos entender da melhor maneira possível, é importante nós termos em mente alguns pontos cruciais. Primeira coisa que eu quero deixar de registrado é o seguinte: o momento histórico que o povo de Israel está vivendo. Perceba que Israel tinha ouvido as últimas palavras de Moisés, cujo discurso causou um grande impacto tanto na vida de Josué quanto na vida de todo o povo. Falei sobre isso nas 2 lições anteriores. E em relação a 40 anos atrás, enquanto ainda estava na liderança de Moisés, os hebreus agora estão mais bem organizados, estão se conscientes da sua missão e também estão mais disciplinados com relação ao que foi outrora há 40 anos aproximadamente atrás. O outro ponto que eu quero deixar registrado é o seguinte, que a postura de fé de Josué, dando os preparativos para a conquista, confirma o seu comando e dá ânimo ao povo. Que na verdade eu quero aqui deixar registrado de tudo isso que eu falei, é uma palavra-chave da lição de hoje. A palavra-chave da lição de hoje é a palavra fé. E nós vamos ver que Josué dá os preparativos para a conquista do povo de Israel. E essa atitude de Josué vai confirmar o seu comando, a sua liderança sobre o povo de Israel, bem como vai dar um ânimo para o povo vencer e conquistar a terra prometida. Sobre isso e sobre outros pontos importantes é o que nós vamos estar tratando nesta videoaula. Então continue conosco e sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Então, roda a vinheta. Primeiro tópico: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. De que maneira Josué preparou o povo para a travessia do Jordão? De 3 maneiras. O primeiro subtópico fala sobre provei-vos de comida. O segundo vai falar sobre convocar todas as tribos. E o terceiro, seja fiel ao comandante, isto é, ser fiel
ao comandante Josué. Bom, o que eu quero fazer é a leitura aqui de um versículo, deixar registrado, o versículo 10 e o versículo 11, do primeiro capítulo de Josué, que diz o seguinte: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Perceba e note e entenda que a recomendação é: provede-vos de comida. É interessante nós vermos que há 40 anos atrás, aproximadamente, na história do povo de Israel, Deus determinou que o povo não guardasse, que o povo não estocassem alimento, não estocassem comida. Mas isso fica em concordância também com a recomendação do Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 9, versículo 3, em que quando Jesus enviou discípulos de 2 em 2 para evangelizar, a recomendação era semelhante a esta, era para que eles nada devessem levar. E isso nos deixa mais consciente a respeito disso quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz: Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Tudo isso que eu estou falando é uma coisa referente ao que nós chamamos de ser dependentes de Deus, sermos totalmente dependentes de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 34 vai falar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Todavia, aqui no versículo 10 e versículo 11, a recomendação é para que provede-vos de comida. Aqui o ensinamento é sobre a previdência, isto é, ao ato de providenciar com antecipação aquilo que é necessário para que no futuro o povo de Israel não passe necessidade. E isso exatamente então que Josué fez, reuniu todo o povo, e então todo o povo durante 3 dias pudessem estar fazendo a estocagem de comida para que eles não viessem passar necessidades no futuro bem próximo. Agora no versículo 12 e no versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. A pergunta que poderia surgir é a seguinte: por que Josué falou a tão somente essas 2 tribos e meia, a tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e a metade da tribo de Manassés? O que na verdade o que nós não podemos perder de vista é o seguinte: de que em Números capítulo 32, do versículo 31 ao versículo 33, nós vemos que os filhos de Ruben, de Gade, da metade da tribo de Manassés, solicitaram a antecipação da sua herança a Moisés. E Moisés os concedeu essa solicitação dessas 2 tribos e meia. Entretanto, quando Josué convocou essas tribos para atravessar o rio Jordão, elas aceitaram a convocação. E o pedido de Josué. Entretanto, é importante nós vermos que uma parte ficou na Transjordânia para proteger as mulheres, as crianças e também o patrimônio que lá estava dessas tribos. O importante que nós não podemos perder de vista é o seguinte: que embora essas 2 tribos e meia anteciparam a sua bênção lá em Números capítulo 32, versículo 31 a versículo 33, é importante que nós vemos que quando Josué convocou essas tribos, elas aceitaram a convocação e foram então lutar contra o povo de Jericó para os vencer. Então isso é importante nós ver. E no versículo 16 ao versículo 18, nós lemos que todo o povo aceitou a solicitação de Josué, responderam a Josué dizendo o seguinte: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Na verdade, o povo anunciou o seu compromisso com Josué. A solicitação de Josué foi atendida por todo o povo, inclusive por aquelas 2 tribos e meia. Na verdade, o que estava acontecendo era que os hebreus estavam entregando o seu destino, as suas vidas, ao novo líder da casa de Israel. Isto é, a vida de
Josué. Mas entretanto, eles também pediram duas coisas. Eles requereram de Josué duas coisas. A primeira coisa foi o seguinte, que Josué agradasse a Deus a tal ponto que o Senhor fosse com ele. E isso está no versículo 17, que diz o seguinte: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A segunda coisa que o povo requereu de Josué é o seguinte, que Josué esforçasse-se, ou seja, que ele desse o melhor de si. Isso está contido no versículo 18, que diz o seguinte: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras e tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Na verdade, toda pessoa que está à frente de um grupo deve sempre levar consigo esses dois compromissos para que nunca falhe diante de Deus e falhe também diante do povo. Tópico de número 2, os espias. A partir de agora, tanto nesse tópico quanto no tópico posterior, nós vamos estar analisando o capítulo de número 2 do livro de Josué. Enviados para o reconhecimento da cidade. Quando nós lemos Josué capítulo 2, versículo de número 1, assim diz a palavra do Senhor: de Sitim enviou Josué filho de Num 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Perceba, veja o seguinte, que o povo de Israel estava acampado em Sitim. E Josué, então, envia 2 homens como espias para verificar, para ter um conhecimento a respeito da terra de Jericó. E é aqui, justamente aqui, que nós vamos estar tendo algumas aplicações para a nossa vida. No livro A Arte da Guerra, vai se ensinar que a guerra é um dos principais assuntos de um país. E lá também vai dizer que algumas coisas vitais são necessárias para se realizar para que venha a ter esse êxito na guerra. E que coisa vital é essa que deve ser feito? Entre 5 que o livro vai listar, ele vai dizer uma, que é a necessidade de nós conhecermos o terreno do inimigo. Agora, quando nós lemos também, quando nós vemos também na ótica espiritual, é indispensável que se conheça o campo da batalha espiritual no qual ocorre a guerra pelas almas dos homens. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus vai dizer que o campo é o mundo. Em outras palavras, é necessário nós, como cristãos, como verdadeiros crentes na pessoa de Jesus, nós conhecemos aquilo que o mundo oferece, e o mundo é aquilo em que nós vamos guerrear contra. É necessário que nós venhamos conhecer o território que o inimigo usa para ganhar as almas desses que estão se perdendo. Agora, dando continuidade à leitura do versículo, diz o seguinte: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Perceba e veja o seguinte, que os 2 espias, eles foram descobertos. E então os 2 espias, eles se refugiaram na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. E na casa dessa mulher, os 2 espias se refugiaram lá contra o rei de Jericó, que estava os procurando. O que nós vemos aqui são 2 coisas primordiais para a nossa vida. Que, primeiro, a atitude de Josué ao enviar 2 espias para verificar a terra de Jericó, isso vai demonstrar a dependência que a dependência de Josué que tem diante do Senhor. E segundo, isso vai demonstrar a grande fé que Josué tem em Deus. O segundo ponto que eu quero relatar aqui é a questão de que é interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Ora, quando nós lemos Lucas capítulo de número 8, nós vemos que algumas mulheres ajudavam
o ministério de Jesus. Por trás, nos bastidores, elas ajudavam o ministério do Senhor. Então aqui nós vemos que Deus usa pessoas improváveis para estabelecer a sua vontade. Neste caso em específico, aqui em Josué, capítulo de número 2, nós vemos que Deus usa uma pessoa improvável. Que pessoa é essa? Raabe, a prostituta que morava no território do inimigo. Dando continuidade à narração aqui de Josué, capítulo de número 2, é importante nós lermos o que está contido lá no versículo de número 9 e no versículo de número 11, que diz o seguinte: ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 11 diz o seguinte: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Perceba que esses dois versículos são palavras que Raabe vai declarar para os dois espias. Na verdade, esse é um testemunho inusitado, dizendo que todo o povo de Jericó está com medo, está temeroso, porque um povo cuja presença do Senhor está com eles está se aproximando. E é importante nós vermos um outro contraponto do seguinte, que de maneira aparente, nenhum povo poderia derrotar o povo de Jericó. Rafael, por qual motivo? É pelo simples motivo de que em volta de Jericó havia um grande muro. Os historiadores dizem o seguinte: a muralha de Jericó possuía um grande fosso, isto é, uma escavação profunda destinada a impedir ou dificultar o acesso de inimigos de defesa, com cerca de 9 metros de largura, isto é, o fosso tinha 9 metros de largura, escavando numa profundidade de quase 2,5 metros. Além desse fosso, existia um muro que media em torno de 5,5 metros de altura. Então perceba que em volta da cidade de Jericó havia um fosso que possuía 9 metros de largura por 2,5 metros de profundidade. E além disso, havia uma grande muralha, um grande muro que tinha 5,5 metros aproximadamente, de acordo com os historiadores. Então nós vemos a partir da ótica humana que aparentemente nenhum povo poderia derrotar o povo de Jericó. Todavia, a declaração de Raabe no versículo 9 e no versículo 11, a qual fiz a leitura, declara justamente ao contrário. Isso demonstra a força e o poder de Deus agindo no povo de Israel. Terceiro tópico, Raabe, uma heroína da fé. Primeiro subtópico vai falar sobre uma mulher de fé. Quando nós lemos a história de Raabe, é a prova de que Deus tudo pode fazer e de que nada existe um abismo tão profundo que ele não possa alcançar. Na verdade, quando nós vemos a ação de Deus, nós vemos que Deus não discrimina ninguém. Antes deseja que todos os homens sejam salvos. Isso se encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 30. A fé de Raabe a levou a ser uma heroína da fé em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. É importante nós vermos o seguinte fato, que quando nós lemos a história de Raabe, quando nós vemos a conversa que Raabe tem com os dois espias, que vai lá do versículo de número 3 até o versículo de número 7, nós vemos que a atitude de Raabe foi uma atitude de mentira. Mas mesmo assim, ela se encontra na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, mais especificamente no versículo de número 31. Agora nos cabe uma pergunta da seguinte forma: por que Deus permitiu que ela viesse a estar na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo de número 11? Essa é a pergunta que nós vamos estar tentando responder a partir de agora. A mentira de Raabe, na verdade, foi um pecado
originado da sua fraqueza como uma pessoa que não conhecia completamente a lei, nem tampouco o Senhor. Por exemplo, como contra-exemplos, basta nós vermos Abraão lá em Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão foi sacrificar o seu filho e o seu filho lhe pergunta quem será o cordeiro. Então Abraão sabiamente consegue responder para o seu filho. Quando nós lemos lá em João capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 10, nós vemos que Jesus, em uma conversa com os seus irmãos, nós vemos também que Jesus usou de sabedoria de uma pessoa que já tem experiência na vida cristã, assim como Abraão. Agora, em contrapartida, Raabe não tem toda essa experiência. Raabe não conhecia o Senhor de maneira completa, nem tampouco a sua lei. Aí você pode se perguntar pela seguinte maneira: então significa que Deus abençoou, portanto, Raabe pela sua mentira? Não, se nós pensarmos assim, nós estamos pensando de maneira equivocada. Deus abençoou Raabe não foi pela sua mentira, mas Deus abençoou Raabe foi pela sua coragem e foi pela sua fé. Note-se o seguinte, que do versículo 3 do versículo 7, nós vemos que Raabe guardou secretamente os 2 espias na sua própria casa. E então o rei de Jericó enviou a notícia para que ela falasse aonde eles estavam. Então Raabe usou de mentira e disse que eles já tinham ido, que eles já não estavam mais lá. Então nós vemos essa atitude de Raabe. Foi uma atitude de mentira? Foi uma atitude de mentira. Mas Deus não abençoou ela pela sua mentira. Mas Deus abençoou ela foi pela sua coragem e foi pela sua fé. Dando continuidade à narrativa desse trecho, a mulher do fio de escarlate, o subtópico de número 3. Sobre este subtópico, quero deixar aqui o versículo 16 até o versículo 21 do capítulo 2 do livro de Josué. Especificamente, eu quero fazer a leitura aqui do versículo de número 18, que diz assim mesmo: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. O que na verdade eu quero aqui deixar registrado é o seguinte: esse fio de escarlate que está registrado aqui nesse versículo serviria para os israelitas identificarem a sua casa, isto é, a casa de Raabe, quando atacassem o povo de Jericó. Em outras palavras, quando o povo de Israel viesse atacar o povo de Jericó, quando então os israelitas vissem então o fio de escarlate, então eles não iriam destruir a casa de Raabe. Agora, por qual motivo os espias tomaram então essa atitude nessa conversa junto com ela? Foi pelo simples fato de que ela usou de misericórdia e com a sua fé e com a sua coragem, como uma maneira de uma dívida de gratidão, se assim que podemos dizer. Então, eles se colocaram na disposição de guardarem a casa dessa mulher. E de que maneira eles pudessem identificar a casa dela? Com o fio de escarlate que estava sobre a janela. Enquanto os israelitas viessem a então atacar ao povo de Jericó, a casa dela não viesse a ser atingida. É importante nós vermos que isso é bastante semelhante àquilo que está registrado lá em Êxodo, capítulo de número 12, quando vai falar sobre os umbrais das portas, de que o sangue de um cordeiro sacrificado por cada família deveria ser passado nas laterais e nas vigas das portas das casas. O não cumprimento dessa ordem seria desastroso, isto é, os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, seriam mortos. As casas onde não havia marca de sangue, ouviam-se prantos, e as casas dos israelitas haviam festas. Então nós vemos aqui também um paralelo com os umbrais das portas lá de Êxodo, capítulo de número 12. O Senhor, em outras palavras, estava dando a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que o seu filho Jesus desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação eterna para todos aqueles que o aceitariam em nome do Senhor. O que na verdade o que foi posto aqui nesta videoaula é o seguinte: primeiro tópico, falamos sobre Josué prepara o povo para a travessia do Rio Jordão. Segundo ponto, falamos sobre os 2 espias que foram enviados
por Josué para darem uma olhada, para verificarem a terra de Jericó. E nessa sessão nós também falamos e apresentamos a vida de uma mulher chamada Raabe, a prostituta que vivia lá em Jericó e ajudou os espias, os livrando da mão do rei de Jericó. E por fim nós falamos sobre Raabe, uma heroína da fé, e então falamos a respeito da mentira de Raabe e também, consequentemente, a sua tida tendo dado por Deus, de que em Hebreus capítulo 11 ela foi colocada como uma heroína da fé. Nós vemos que não foi pela sua mentira, mas foi pela sua fé e foi pela sua coragem que Deus a colocou com esse status lá no Novo Testamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, não se esqueça de apresentar para os seus amigos, para todos aqueles que se empenham em aprender a palavra do Senhor. Não se esqueça, participe da sua escola bíblica dominical na sua igreja. Quando esse período de quarentena passar, vá, aproveite, porque é honroso estarmos aprendendo a palavra do Senhor. EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.